Isso ocorreu comigo há aproximadamente 20 anos. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. E estava visitando meus avós que residiam em uma fazenda no sudeste de Oklahoma, próxima à Floresta Nacional Ouachita. A fazenda sempre proporcionava uma atmosfera tranquila para visitar. Sentar-se no balanço do alpendre da frente dava a sensação de que todos os problemas de casa tinham se dissipado. Muitos primos moravam nas proximidades. E eles sempre apareciam ou nós desfrutávamos de grandes cafés da manhã. E, em seguida, alguns deles pegavam suas violas e começavam a cantar. Realmente parecia um lugar mágico, bem, até o sol se pôr. Crescendo, quando eu saía à noite na fazenda dos meus avós, sempre sentia uma sensação arrepiante, uma impressão de que algo me observava da floresta próxima. Eu costumava ter pesadelos de algo emergindo daquelas florestas para me capturar. Muitas noites dormindo na sala de estar, no sofá-cama, ruídos durante a noite estimulavam minha imaginação como se algo estivesse passeando pela varanda da frente. Eu nem sabia que um dia algo de fato sairia daquela floresta e faria sua presença notada. Num certo dia no final da minha adolescência, eu estava deitado na cama ouvindo música no quarto dos fundos, que chamávamos de varanda dos fundos. Um cômodo que foi posteriormente adicionado à casa, e que era grande o suficiente para 2 camas de solteiro. Foi então que ouvi um grito ou uivo. Algo não natural e de outro mundo, vindo de fora. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eu nem consigo descrever o quão assustador soou. Era alto e ecoava pelas colinas. O que quer que fosse, continuava gritando, estava perto. Possivelmente até no quintal. Eu saltei e corri para a sala de estar. Minha mãe e todos os outros estavam ocupados, conversando e preparando o jantar. Para dar uma ideia sobre minha mãe e praticamente todos os outros, se você entrasse e dissesse que ouviu um barulho estranho do lado de fora, eles só diriam e voltariam ao que estavam fazendo. Se você dissesse que viu algo estranho no céu ou avistou alguma criatura estranha na floresta, eles diriam e voltariam ao que estavam fazendo. Então, sabendo disso sobre minha família, revirei os olhos e decidi investigar por conta própria. Saí pela porta dos fundos sem mais nada além de uma câmera. Ok, eu era jovem e imprudente, mas eu estava em uma missão e estava convencido de que o que quer que estivesse fazendo esse som era algo que provavelmente não tinha sido visto muitas vezes pelo homem. Pensei que se eu pudesse dar uma olhada nele, tirar uma foto dele, eu poderia relatá-lo em algum lugar como um pequeno indício de criaturas estranhas que habitam as florestas. Seja lá o que fosse, estava se afastando de mim. Os gritos continuaram e eu o segui pelo quintal, pela pastagem próxima e então, cada vez mais profundamente na floresta eu segui essa coisa, a cada momento me tornando mais e mais perplexo em relação ao que poderia ser essa coisa. Que tolo, pensei. Isso poderia ser um puma, uma pantera, quem sabe. Eu poderia ser dilacerado aqui fora, mas pelo menos eu poderia tirar uma foto do que quer que fosse, que estava prestes a me atacar, eu acho. Mas a coisa estava correndo em minha direção? Estava me atraindo mais profundamente na floresta? E então percebi que o sol estava se pondo.
Ótimo, pensei. Vai escurecer em breve. E eu estou preso no meio da floresta com essa coisa. Então virei e segui de volta para casa, sempre ouvindo aqueles gritos ao longe atrás de mim. Quando finalmente cheguei de volta à beira da floresta e entrei na pastagem aberta, estava bastante escuro e eu nem sequer tinha uma lanterna para iluminar o caminho. Felizmente, cheguei em segurança de volta para casa. Talvez 1 ou 2 noites depois eu estava passando algumas noites com meu primo Billy, que morava logo acima da colina dos meus avós. Eu não me lembro de como isso começou, mas Billy decidiu. E aqui estou eu sendo imprudente pela segunda vez. Que no meio da noite nós acordaríamos, sairíamos pela porta dos fundos, desceríamos a colina pela pastagem e iríamos dar um mergulho em um dos lagos do meu avô. Não importava que houvesse mocassins d'água e cabeças de cobre, mas seja lá o que fosse. E por 3 ou 4 noites seguidas fizemos isso. Acordamos no meio da noite, fomos até a porta dos fundos, descemos a colina, atravessamos a pastagem, demos um mergulho, então saímos, atravessamos a pastagem, subimos a colina de novo. E depois voltamos a dormir. Na 5ª noite, Billy disse: "E não me acorde esta noite. Deixe-me dormir, você pode nadar se quiser, mas não quero ir esta noite." "Tudo bem", eu disse. Então, naquela noite, fui sozinho. No escuro, fui até o lago. Ah, meu Deus, não demorou muito para eu me sentir arrepiado e simplesmente sair do lago. Eu estava fazendo meu caminho de volta pela pastagem aberta, quando notei algo no canto do meu olho. Havia alguém mais comigo naquela pastagem. Estava muito escuro para eu ter uma boa olhada nisso, mas era alto e magro e estava em 2 pernas. Eu imediatamente congelei de medo. O que era isso? Não haveria motivo para uma pessoa estar nesta pastagem a essa hora. Ok, bem, qualquer um além de mim. Eu pensei. Que era isso? Todos vão encontrar meu corpo morto nessa campo de manhã. Não quero sair assim. Consegui me agachar para tentar ver melhor a coisa. A lua estava ao fundo, então eu estava esperando que pudesse usar isso para iluminar mais o que poderia ser isso. A coisa apenas ficou parada lá, não se moveu e eu estava com tanto medo de me mexer. Eu consegui ficar de pé novamente. Eu realmente não conseguia ver muito bem, tudo o que eu sabia era que eu tinha que sair de lá. Finalmente, encontrei coragem suficiente para começar a me mover lentamente para longe, começando a voltar para a estrada que levava à colina. Depois de um tempo, apressei o passo e cheguei em segurança até lá em cima, subindo constantemente, aterrorizado de que, seja lá o que essa coisa era, ela estaria me seguindo. E a qualquer momento ela me pegaria por trás. E tudo acabaria. Rezei baixinho: "Por favor, não me deixe ser pego, por favor." De volta à casa do meu primo. Entrei correndo e tranquei a porta atrás de mim. Me vesti e voltei para a cama. Billy ainda estava dormindo lá. Mas eu não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, contei a Billy sobre o que eu tinha visto na noite anterior. Descemos a colina até o lago e repetimos meus passos pela pastagem. Não havia absolutamente nenhuma árvore e nenhum poste de qualquer tipo dentro daquela pastagem, que eu poderia ter confundido com uma criatura de algum tipo. Era literalmente um campo aberto com nada muito alto além de uma lâmina de grama. Então,
O que foi que eu vi naquela noite? Algumas noites depois, eu estava de volta, dormindo na varanda dos fundos na casa dos meus avós. Eu estava dormindo na cama com janelas acima da minha cabeça e à minha direita. Minha prima Sara dormia na outra cama, à minha esquerda. Fui acordado no meio da noite por algo batendo na janela acima da minha cabeça. Instantaneamente, o medo retornou. Não havia luzes no quintal. Estava completamente escuro, então não haveria motivo para alguém estar lá fora batendo na minha janela. Eu também não vi nenhuma luz de uma lanterna. Se fosse uma pessoa, para que finalidade ela estaria batendo na janela? E a essa hora, ainda mais, como esse negócio sabia minha localização exata dentro da casa? Eu poderia ter estado dormindo em qualquer número de camas na casa. Mas não, lá estava ele batendo na janela acima da minha cabeça. O medo que senti é incontrolável. Você não pode se mexer, não pode falar, não pode respirar. Rezei novamente para que fosse embora. Mas continuou batendo e o medo aumentou ainda mais. Eu ouvi andar em duas pernas ao redor da lateral da casa, caminhando como se estivesse se perguntando o que fazer. Ele voltou para a mesma janela e bateu novamente. Meu coração estava quase batendo fora do meu peito. Se alguém pudesse morrer de medo sozinho, eu me senti muito perto disso. Literalmente. Não conseguia me mover para pedir ajuda ou gritar. Não ousei olhar pelas persianas. E então novamente. Pode ter sido muito escuro para ver qualquer coisa. O que parecia uma eternidade passou. Antes que finalmente fosse embora, mas fiquei acordado a noite toda, com muito medo de dormir. Só quando via luz do sol se infiltrando, consegui fechar os olhos. Contei a todos sobre isso na manhã seguinte. Ninguém realmente deu muita atenção. Meu primo Billy desceu e fomos ao quintal, até a janela onde ele havia batido. Eu queria ver o quão alto ele teria sido para alcançar a janela. Eu estava apavorado e ninguém realmente me ouvia, exceto meu primo Roger. Ele tinha 20 anos a mais que eu. Ele disse que quando era criança, ele e outro primo meu estavam dormindo na varanda dos fundos, quando foram acordados por algo batendo na janela. Isso os assustou tanto que ainda se lembravam disso. Isso espelhava a minha história. O que é essa coisa que tem estado na propriedade há pelo menos os últimos 50 anos? E o que ela quer? Eu não passei muitas mais noites lá na fazenda. Meus avós logo foram transferidos para um lar de idosos. E faleceram em seguida, e sob circunstâncias estranhas a casa foi destruída em um incêndio. Tentei compartilhar minha história com o BFRO, ou Organização de Pesquisadores de Bigfoot, mas eles não publicaram minha história ou retornaram minha ligação ou e-mail. Acho que eles acharam que era muito inacreditável. Mas será que era realmente um pé grande? Era muito magro em comparação com os relatos que ouvi, e não soava nada como as gravações que ouvi. Será que era algum tipo de criatura como o Hack, um vendigo talvez? Estou começando a pensar que isso poderia ter sido o que eu experimentei. Tudo o que sei é que essas instâncias aconteceram e me assustaram muito. Não me importa quem acredita ou não em mim. Eu apenas sei o que eu vivenciei. Há algo naquelas florestas e talvez não quisesse que estivéssemos lá. Ou talvez estivesse apenas curioso, mas aparentemente está lá há muito tempo. Acredito que em algum lugar no fundo daquelas florestas
no sudeste de Oklahoma. Ainda está lá. Resido em Moscou, Rússia. No verão passado, em 2019, recebi um convite do meu avô, que vivia praticamente isolado na tundra siberiana. Planejei passar uma semana com ele em junho, já que não queria enfrentar o inverno siberiano, onde as temperaturas podem cair para menos 40 graus. Após o divórcio do meu avô com minha avó, que agora vive em Moscou com o restante da família, ele decidiu se mudar para a solidão da Sibéria, para uma cabana que ele possuía desde antes de conhecer minha avó. Lá, ele poderia caçar sozinho e explorar as florestas em paz, pelo menos foi assim que ele colocou. Após uma viagem de trem de 10 horas até a vila de Malda, conheci meu avô radiante enquanto ele me aguardava. Mesmo aos 59 anos, ele estava muito saudável e divertido. No caminho até a cabana, conversamos como se nos conhecêssemos há muito tempo. Eu ficava cada vez mais animado a cada momento. Meu avô discutiu seus planos. Passaríamos 2 dias caçando naquela semana, fazeríamos caminhadas nas florestas profundas e pescaríamos nos riachos próximos. Ao chegarmos na entrada de Cascalho, fiquei chocado ao ver que não havia civilização à vista em nenhum outro lugar, apenas milhas e milhas de árvores. Sua cabana ficava em um bosque de árvores alinhadas de maneira arrumada. O local parecia acolhedor, assim como a própria cabana. Era pequena, mas aconchegante, construída de tijolos vermelhos, com cerca de 4 janelas alinhadas. Havia um alpendre com 2 cadeiras de balanço, e eu imaginei que meu avô e eu assistiríamos às estrelas em algumas noites. O interior era muito agradável, com 2 quartos aconchegantes, uma cozinha espaçosa e uma sala de estar agradável com uma televisão. Desempacotei e decidi sair. Meu avô me disse para esperar um pouco, que logo teríamos uma refeição de veado e vegetais na mesa. Fiquei acordado até cerca de meia-noite. Meu avô já tinha ido para a cama por volta das 11 horas, mas escolhi assistir TV por um tempo. Depois de assistir a uma partida de futebol, o que chamamos de futebol aqui, é claro, estava me preparando para dormir quando ouvi, em algum lugar ao longe, um uivo alto e longo. Era como se alguém estivesse sendo dilacerado, uivando de dor, mas meu avô me disse que havia lobos na área. No geral, era realmente emocionante ouvir um, mas ainda assim eu sentia que algo estava errado, mas coloquei isso de lado. No dia seguinte, meu avô me levou para caçar carneiro das montanhas. Percorremos as colinas, e meu avô me avisou para ficar o mais perto possível dele, pois havia lobos e outros predadores por ali. Perguntei sobre os tigres siberianos, mas meu avô me disse que não havia tantos na área, provavelmente estavam mais ao norte. Após um longo dia, meu avô conseguiu abater um veado. Não era o que estávamos esperando, mas estava bom o suficiente. Não avistamos nenhum desses carneiros das montanhas, o que foi estranho, como meu avô explicou. Os próximos dias foram cheios de aventuras, pescando nos riachos e pegando salmão que nos duraria um bom tempo. Percorremos as florestas na maioria dos dias, finalmente avistando os carneiros das montanhas em um dia em que não trouxemos nenhum equipamento de caça. Na penúltima noite que passei naquela cabana, foi quando tudo desandou. Por volta de 1 da manhã, acordei com o som dos malditos uivos dos lobos. Murmurei enquanto me sentava na cama, mas enquanto ouvia, percebi que havia algo diferente sobre esse tipo de uivo. Era mais profundo, como se viesse diretamente das entranhas do animal. Se esse animal fosse um lobo, tinha que ser um grande. Totalmente acordado agora, esfreguei os olhos e saí cautelosamente do meu quarto. Pensei se meu avô estava acordado. Para minha surpresa, ao passar pelo quarto dele, o vi dormindo profundamente. Passei sorrateiramente para o quarto dele e peguei sua Remington 700. O animal parecia estar perto, mas pensei em abrir a porta e só dar uma olhada, ver se eu poderia ajustar a mira e talvez avistar esse animal, talvez até assustá-lo. Ao abrir cuidadosamente a porta da cabana, o uivo parecia ficar mais alto, estava ensurdecedor.
Eu me perguntava como diabos meu avô não estava acordado agora. Bobo de mim, eu deveria tê-lo acordado, mas sendo ingênuo e corajoso, senti que poderia lidar com essa coisa sozinho, se fosse necessário. Ao sair totalmente para fora e fechar cuidadosamente a porta atrás de mim, vi que era lua cheia. A lua estava muito brilhante, iluminando o mundo à minha frente. Notei que a área ao redor estava silenciosa. Então, tive uma vontade súbita de olhar para a minha esquerda. Tive uma forte sensação de que algo estava me observando, ali, à minha esquerda, apenas se escondendo atrás de uma grande bétula. Vi um rosto, parecia o de um lobo, mas o problema era que estava a uns 2,5 metros do chão. A lua iluminava seus olhos, que brilhavam amarelos. A cabeça da criatura era puramente branca, e era impossível não encará-la. Levantei a arma, mas não precisei da mira, tinha uma visão clara da criatura diante de mim. Então, ela saiu de trás da árvore. Era totalmente branca, com uns 2,5 metros de altura. Parecia um lobo, mas lobos não ficam em pé sobre 2 patas. Essas patas eram muito musculosas, assim como os braços. A coisa tinha garras que poderiam arrancar sua carne facilmente. Então, a criatura abriu a boca e uivou o mesmo uivo que eu tinha ouvido na noite anterior. Era tão profundo e gutural que fiquei aterrorizado. Simplesmente disparei contra ela, sem saber se a atingia ou não. Simplesmente corri e abri a porta da cabana, empurrando-a de volta fechada depois de entrar. Tranquei-a e então ouvi a voz do meu avô. "O que há, neto?" ele disse, mas em russo, é claro. Ele estava muito obviamente preocupado quando viu a arma em minhas mãos e minha expressão aterrorizada. "Há algo lá fora", eu me apoiei na porta, tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. De repente, ouvi. Arranhando na porta, era alto, e então ouvimos um rosnado vindo do lado oposto da porta. Era tão baixo que pensei que estava tentando falar. Eu estava tremendo, quase caindo no chão, e o rosto do meu avô estava pálido. Ele voltou com uma AR-15 pouco depois. "O que está fazendo aqui?" ouvi ele perguntar a si mesmo. "Por quê?" olhei para ele. "O que quer dizer?" Então percebi que os arranhões e rosnados tinham parado, estava tudo silencioso, e então alguns segundos depois, ouvimos o uivo novamente, mas parecia distante. "Essa coisa está aqui há tanto tempo quanto me lembro", explicou meu avô. "Já comeu ovelhas e veados e deixou seus corpos mutilados perto da minha casa e pela linha de árvores na floresta, nunca me deixe em paz." "Vovô, acho que precisamos sair", eu disse. Nós dois ficamos acordados pelo resto da noite, guardando a porta, mas quando os primeiros raios de sol entraram pelas cortinas, meu avô me disse para arrumar minhas coisas. Ele me levou para Malta e ficou comigo até o trem que me levaria para Moscou chegar. Tentei convencê-lo a vir comigo, mas ele insistiu que o lugar era sua casa e que não tinha intenção de sair. Quando cheguei em Moscou, minha família ficou surpresa, compreensivelmente. Eu não deveria voltar por mais um dia. Expliquei que meu avô teve alguns problemas na cabana e que era melhor que eu fosse enviado para casa. Eu disse a eles que aproveitei minha viagem, o que era verdade, até a última noite. Quanto ao final dessa história, bem, acredito que a criatura era um lobisomem siberiano, um monstro que foi visto na tundra siberiana, de acordo com minhas pesquisas. Quanto ao meu avô, tenho falado com ele de vez em quando, mas toda vez que pego o telefone, ele soa mais triste, mais fraco a cada vez que falamos. Conversei com ele há alguns dias por telefone, mas mal falava acima de um sussurro. Ele me disse que tudo estava bem e que estava apenas se sentindo indisposto. Sinto que essa criatura está tirando o melhor dele, e estou me perguntando se meu querido avô sobreviverá outro mês lá. Preciso fazer algo e rápido. Estou com medo pela vida do meu avô e faria qualquer coisa para fazer essa coisa deixá-lo em paz. Meu avô tem muito a oferecer ao mundo.
Deixe-me começar dizendo que Grand Portage é uma das áreas mais remotas de Minnesota, situada no extremo norte do estado. A população é de aproximadamente 722 habitantes, e está às margens do Lago Superior. É, de fato, um lugar muito bonito, com áreas de caça e ótimos pontos para a pesca no lago. No inverno, às vezes, podemos contemplar as luzes do norte, o que sempre nos mantém acordados quando temos a sorte de vê-las. Eu moro em uma casa de tamanho razoável à beira da floresta e a alguns metros da água. Todos os dias, é possível fazer uma caminhada nas belas matas ou ir até o lago, que é praticamente a piscina da família. Quanto a mim, sou uma mãe de 30 anos, com 2 filhos e um marido. Vivemos na região durante toda a vida, sempre amamos e não temos intenção de nos mudar, mesmo após o momento mais aterrorizante da minha vida. Isso aconteceu em um dia de outono, por volta de novembro, acho. Decidi dar um passeio na floresta sozinha, por volta das 18 horas, quando o céu começava a escurecer. Não me incomodei, pois já havia caminhado na floresta centenas de vezes ao entardecer, ou até mesmo durante a noite, e nunca havia acontecido nada comigo. Não percebi que aquela noite mudaria minha opinião sobre essas matas para sempre. Fechei meu casaco e saí. Respirei o ar fresco e a brisa fresca me deixou tranquila. Meu marido caça e pesca nessas florestas de vez em quando, e ele me ensinou todos os caminhos na floresta. Peguei o caminho que levava às matas profundas e não estava preocupada, pois tinha aprendido esses caminhos minuciosamente, então os conhecia como a palma da minha mão. Enquanto caminhava, vi coelhos ocasionais e esquilos gorduchos, e tive a sorte de avistar uma corça e seu filhote sob o céu escurecendo. À medida que avançava mais para dentro da floresta, percebi subitamente que todos os sons haviam parado e nenhum inseto cantava, nenhum passo dos animais noturnos. Fiquei confusa, mas meu marido, quando caçávamos juntos, sempre me disse que era porque um predador estava próximo, coiotes, lobos e ocasionalmente um urso. Também havia alces nessas matas, e como essas florestas meio que se conectam com o Parque Estadual Grand Portage, tenho certeza de que há centenas deles. De repente, ouvi um gemido agudo, algo que nunca tinha ouvido em todos os anos da minha vida. Nenhum animal nessas matas poderia fazer um som assim, nem mesmo uma daquelas corujas. Logo depois, percebi o cheiro de decomposição, como carne apodrecida e peixe em decomposição. Apertei os dedos sobre o nariz e enjoei. Deve haver um animal morto por aqui. Foi então que percebi que ouvia passos suaves se aproximando, mas por enquanto, estavam à esquerda. Virei, mas não vi nada. Aos poucos, os passos se tornaram mais altos e virei para correr, mas tropecei em um pedaço de casca. Então, ouvi algo que nunca esqueceria, e a voz do meu filho de 5 anos me chamava à direita, logo atrás de um par de grandes carvalhos. Mamãe, mamãe, é você? Vem aqui, achei algo legal. Franzi o rosto em confusão. Meu filho obviamente não estava aqui fora, ele estava na cama a essa hora da noite. Além disso, ele não sairia aqui sozinho, poderia facilmente se perder ou se machucar nessas matas. A voz repetiu a mesma coisa novamente, sem mudar de tom ou velocidade. A voz era do meu filho, mas estava errada, parecia como se alguém tivesse gravado sua voz e a reproduzisse com estática. Estava entrando em pânico e, quando me levantei, a coisa responsável por falar com a voz do meu filho saiu de trás de uma das árvores. Tinha cerca de 6 pés de altura, um pouco mais alto do que eu, e era esguio. O rosto da criatura era horrível, tinha os olhos pretos mais profundos que já vi, e eu sabia que esses 2 olhos estavam me encarando. Não tinha nariz, mas a boca era enorme, a pele era cinza pálida com branco, não tinha cabelo na cabeça e eu podia ver costelas se projetando dos lados. Seus braços e pernas eram muito finos, mas, por alguma razão, parecia forte. De repente, fez algo que só poderia descrever como um sorriso. Esse sorriso me gelou tanto que senti como se 100 frentes frias passassem pelo meu corpo.
A coisa tinha dentes brancos e serrilhados, e lentamente sua boca parecia se expandir ainda mais, tornando-a quase grande demais para o rosto. Então, fez algo que me assustou ainda mais, e falou com a voz da minha filha de 7 anos, dizendo: Mamãe, está frio, vamos para casa. Consegui soltar um grito quando corri pelo caminho que levava de volta à casa. Corri com tudo o que tinha, mas sabia que aquela coisa estava atrás de mim, pois ouvi respiração rouca junto com passos rápidos. Ela soltava uma série de gritos estridentes, mas não olhei para trás. Quando cheguei ao claro, ouvi a coisa parar. Não ouvi mais passos, mas isso não me impediu de correr escada acima, abrir a porta e fechá-la atrás de mim, trancando-a. Meu marido, surpreso, perguntou o que estava errado. Ele estava saindo da cozinha com uma tigela de mingau. Deve ter visto o medo no meu rosto enquanto abaixava as persianas de todas as janelas da casa. Quando recuperei a compostura, consegui sentar e conversar com eles. Para minha surpresa, ele acreditou em mim, admitindo que em algumas caçadas já tinha ouvido gritos vindo mais fundo na floresta. Fiz muita pesquisa e a coisa mais próxima que pude encontrar foi ou um mendigo ou uma criatura chamada Haki. Tudo o que posso dizer é que esta história é verdadeira, mas quem acredita ou não, não importa para mim. Eu sei o que vi, sei o que ouvi. Não era um urso ou algo do tipo. Nunca saio à noite, e mesmo à luz do dia, carrego um dos rifles de caça do meu marido, apenas por precaução.